Então, pessoal, acessamos aí o mongodb.com/try e aí então ele fala, né, ó, você pode ter o on-premises, né, fazer o download na sua própria infraestrutura. Ele tem algumas ferramentas aqui, né? E o cloud, né, a maneira mais fácil de rodar o MongoDB. Então a gente vai optar por essa aqui, tá? E aí ele vai ter aqui um pequeno formuláriozinho aí, né? Então você vai preencher os dados aí, tá ok? Então vamos fazer esse cadastro junto aqui, tá? Então, companhia opcional, né? O que você está sobre nós, né? Então, eu estou aprendendo MongoDB, estou construindo uma nova aplicação, estou migrando. Então, vamos no primeiro aqui, né? Estou aprendendo MongoDB. Então, aí cadastro o teu e-mail aí, né? Vou usar um e-mail aqui meu e então, o primeiro nome, né? E aí a senha aqui, tá? Bom, não tem como fugir, né? Vamos aceitar os termos aí, né? E começar aqui o acesso. Então, vou aguardar ele criar a continha para nós, né? Então vocês observam que ele já direcionou nós agora para um cloud.mongodb.com, né? E aí então ele vai colocar algumas opções, tá vendo? Então eu posso utilizar um cluster dedicado, né? Então ele é auto-escalável, a rede isolada, né? E tem a melhor performance, né? E é um custo aí estimado aí de, né, 0,08 cents de dólar por hora, né? O que daria mais ou menos aí 57 dólares por mês, tá? Obviamente a gente vai pegar o primeiro aqui que é o Shared, né? Então obviamente ele não é a melhor performance, né? É compartilhado com um monte de gente, mas para nossa ideia, ou mesmo para começar um pequeno app, tá? Eu tenho aplicações que usam essa versão shared, quando tem poucos usuários, né? Ah, tenho 10, 15 usuários, pô, vai o shared aí, vai que vai, bonitão, tá? Então, obviamente, ele vai ter algumas limitações por ser compartilhável, né? Então, o compartilhável não quer dizer que eu acesso o banco de outro, não. Isso é total segurança. É a estrutura que a gente está usando é compartilhável, tá? Mas enfim, começamos free aí. Então, selecionar esse carinha aqui, né, o primeiro. E aí, olha que legal, ele permite que eu selecione qual é o provedor de banco. Então, na verdade, ele cria dentro de uma estrutura desses três. Então, eu quero usar o AWS, o Google Cloud ou o Microsoft Azure, né? Então, eu sempre pego aqui primeiro, que ele já sugere o AWS, tá? Mas enfim, né? Aí se quiserem testar, pegar um outro, né? E aí ele coloca então quais são as regiões que ele recomenda, né? Em termos de desempenho e tal, né? Eu noto que normalmente quando a gente fala em AWS, dos Estados Unidos sempre são mais rápidos, tá? Se por acaso, às vezes você seleciona que vem alguma coisa da nossa região, não chega a ser mais rápido, tá, pessoal? Fala, eu selecionei Google Cloud e veio São Paulo. Putz, parece que mesmo assim os americanos são mais rápidos por serem compartilhados e tudo mais, né? Então, selecionei a AWS, selecionei aí América do Norte, né? Legal. E aqui ele já vai ter a estruturinha inicial aí, então, né? Então, vai ser a memória compartilhada, obviamente, eu tenho 512 MB de armazenamento, né? E aqui se eu clicar, aí eu consigo ver outras opções, tá vendo? E aí com um custo, né? Então, olha, de 512, imagina que eu criei uma startup, comecei a crescer, né? Fui para 2 GB. A gente está falando em 9 dólares mês. Então não é nada também, né? Mesmo para quem está começando, né? E mesmo essa versão compartilhada, pessoal, olha, a gente consegue ter 500 conexões. Poxa, então, né?
Né? Então, e no máximo sem database, sem banco de dados, tá? E ele vai falar, né, ó, low network performance, obviamente por ser compartilhado, né? Mas é um recurso bacana ainda. Ah, aumentei para 5 GB, ó, 25 por mês, tá? Bom, aqui obviamente não vou mudar nada, é só curiosidade, né? Então aqui eu posso selecionar a versão do MongoDB, né? Então ele vai colocar várias versões aí, né? A 4.4 é a última, então eu vou manter a 4.2 aí, né? Para a gente não ter nenhuma surpresa aí, né? Eu também tenho aqui soluções de backup, né? Então, obviamente, na versão gratuita isso não está incluso, né? E o nome do cluster aqui, então ele gera aqui um cluster, se você quiser mudar, tá? Pode mudar, é o cluster seu, que é obviamente compartilhado na infraestrutura lá, tá? Eu vou manter tudo default e vou dar um create cluster aqui. Então é legal que ele já vai mostrar para a gente aqui um checklist do que nós devemos fazer, né? Então, construímos nosso primeiro cluster, legal. Agora vamos criar o nosso primeiro usuário aí, tá? Então, vou clicar aqui no próprio checklist aí, né? Eu achei que ele ia direcionar para a gente, ele só põe no caminho aqui. Então, ó, tem aqui dentro da estruturinha dele, né? Então eu tenho aqui o menu Security, ó. Quem são os usuários que vão ter acesso a esse banco de dados, tá? Então vou clicar aí, a gente vai criar um novo usuário, né? Então, obviamente, eu não tenho nenhum usuário. Vou adicionar, criar um novo. E aí ele já, né, vai pedir aqui para mim a senha, né? Eu tenho essa opção de auto generate na senha aí, tá? Então, enfim, né? Vou colocar aqui uma super senha aqui, ó lá, né? E eu poderia gerar essa senha, tá? Então, esse usuário, qual que é o privilégio dele? Eu consigo ter vários, né? Construir o meu próprio aqui, tá? Então, né? Vou manter o aqui que seria, ele pode ler e escrever em qualquer database aí, tá? Aí posso especificar se é um usuário temporário, né? Então, eu coloco lá um limite de tempo para ele, né? Se todos os recursos dos projetos são disponíveis, enfim, tem N situações aí, tá? Então, mas a gente precisa de um inicial aí, né? Tá? E aí o que ele já... Vou seguir aqui a lista, né? Mas aqui também ele pode falar, a gente já pode adicionar aí, então, o nosso... Né, ter mais de um usuário, mais um database, tá? Mas vou seguir aqui. Então agora eu vou criar aqui a minha whitelist, né? Para o meu endereço IP. Então eu vou ter aqui em Network Access, a gente vai especificar quais endereços IP podem acessar. Então, obviamente, uma aplicação real, né? O legal é a gente falar, olha, eu instalei lá sei lá, na Amazon, na Google, qual que é o IP dessa máquina? Então, eu vou autorizar só o IP dessa máquina a acessar o MongoDB. Putz, já show de bola, né? No nosso caso aqui, enfim, às vezes você está usando uma NET, uma Vivo, cada hora é um IP, né? Não tem como a gente especificar isso, né? Normalmente poucas pessoas têm acesso aí com IP fixo, né? Então, eu poderia aqui ó, adicionar o IP corrente, né? Então ele vai pegar seu IP, quem tem IP fixo, para ter a segurança, ou ó, permitir acesso de qualquer lugar. Então ele vai pôr uma faixa de IP aqui, né? E aí, então, obviamente, você, né? Acesso universal, né? Base de testes. Não tem problema, né? Porque, obviamente, mas você sabe que isso aqui é um risco de segurança numa aplicação real, né? Se fosse mesmo, a gente adicionaria o IP lá do meu servidor, onde está o meu servidor, é número tal. Poxa, segurança, né? Mas legal, ó, eu vou dar um confirme aqui. Então, olha que legalzinho, né? Criou o nosso primeiro cluster, criamos o nosso primeiro usuário, tenho aqui a lista então de acesso, né?
E aqui ele fala, olha, opcionalmente você pode carregar dados aí, né, pro banco. Ele tem aí um conjunto, aí deve já dar uns 200, 300 megas, tá? Eu, sinceridade, eu não vou fazer, né? São várias bases aí, tá? Mas é opcional, então, enfim, vocês que se quiserem ver, né, alguns bancos de dados, é um banco de dados de cinema, um de clima, obviamente são bases em inglês, né? Mas, e aí eu vou ter aqui os comandos para eu conectar no meu cluster. Então, o que ele vai permitir aqui, pessoal? Ó, eu tenho esse botãozinho Connect, e aí ele vai selecionar, né? Então, de que forma eu quero conectar? Eu quero conectar via Mongo Shell, que é quando a gente instala o MongoDB local. Eu quero conectar via uma outra aplicação, ou conectar, ele tem uma ferramenta bem bacana, também chama MongoDB Compass, que é a interface oficial aqui da ferramenta, tá? Mas no nosso caso a gente vai usar, para não instalar mais uma ferramenta, vamos usar o VS Code. Então eu vou pedir para vocês, ó, clicarem aqui. E aí ele já tem aqui uma URL, tá vendo? No meu caso aqui ele vai simplesmente, né, vou mudar a senha aí do meu usuário aí, tá? Então você pode copiar, né? Ele já sugere aqui qual é o nome do banco de dados, tá vendo? Então esses carinhas que estão entre colchetes, depois a gente vai mudar, tá? Então eu vou copiar aqui o endereço, né? Deixa ele aí em memória aí bonitinho, tá? E, obviamente, a gente vai ter que ter o primeiro database, né? Eu já vou comentar as diferenças de terminologia, que é a nossa collection, ó. Então, eu vou vir aqui em collection. Cliquei com vontade aqui. E aí também ele vai mostrar aqui as nossas coleções, né? Então, novamente, ele dá uma forçada aí. Ah, quer carregar uma base de dados, né, desenho? Não, quero adicionar os meus próprios dados, né? E aí então a gente vai ter o nome do nosso database e o nome da nossa coleção aqui inicial, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou chamar um database de projetos, né? Vão ser os projetos que a gente tem aqui. E sei lá, a minha primeira coleção vai se chamar fornecedores, tá? E vou mandar criar. Então, tá vendo? Eu tenho agora o meu database projetos e dentro de projetos eu tenho aí fornecedores. Aí, sei lá, vou ter clientes, usuários, enfim, né? Então, agora o nome do meu database inicial aqui é projetos, tá? Então, vamos armazenar essas informações. A gente já tem a estrutura inicial aqui da ferramenta, né? Lembrar que aqui, obviamente, a gente até vai conseguir fazer alguma manutenção nos dados, mas não é o foco dela, tá? Então, por isso que daí a gente vai instalar lá no VS Code a extensão para poder acessar, tá ok? Então, vamos fazer isso agora lá.